Ok, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, nossa aula online, hoje na terça-feira, dia 16 de junho. Eu acredito que vocês assistiram a última videoaula. Vocês podem me confirmar isso? Sim, Heloísa, Luísa Valéria, todo mundo tá ok aí no conteúdo? Heloísa não assistiu, Gustavo assistiu. Bom, para quem não assistiu, não tem problema, porque a gente acaba fazendo uma revisão agora da nossa aula online. A gente vai falar. O ideal seria ter assistido, né? Beleza. Então, vamos lá. É um assunto que ele está diretamente relacionado com o assunto anterior. Então, eu acredito que todo mundo vai ter bastante facilidade. E ele é um assunto bem tranquilo, ele é um assunto fácil, né? Bem legal assim da gente pegar. E a gente vai falar de absolutismo e mercantilismo. Lá na página 7, todo mundo está com o seu livro aí já em mãos? Página 7. A gente está no caso no HG 10, História Geral 10. Como os assuntos são muito curtinhos, a gente está matando eles em uma aula, praticamente uma aula é um assunto. Vamos lá. Na aula anterior, a gente falou sobre a formação dos estados. A Nalanda está chegando aí. A gente falou sobre a formação dos estados nacionais. O Vitor também chegou. A formação dos estados nacionais foi justamente como nasceram os países, né? Como os países que a gente conhece hoje, principalmente os países europeus. E aí a gente dá destaque para a Inglaterra, para Portugal, para a França e para a Espanha, que foram, digamos assim, os primeiros países a nascer já no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, se estabelecendo como verdadeiras nações, com uma única língua, uma única moeda usada em todo o território. É por isso que também que a gente chama de processo de unificação. É quando o rei consegue unir aquele território todo, que antes era bastante fragmentado, antes tinha vários senhores feudais, cada um dominava um pedaço, e aí isso vai mudar com a formação dos estados nacionais. Lembrando, quando a gente fala estado, a gente não está se referindo ao estado como é no Brasil, né? Estado do Pará, estado do Amazonas. Não. Nesse sentido, estado significa o país. Um país realmente como Portugal, como Espanha, França e Inglaterra. A gente viu todo o processo, né? Como é que acontecia essa formação através de guerras, através do domínio. E aí vamos ver agora, a partir da página 7, essa continuidade, né? O que vai acontecer depois que os estados se formam? Depois que a gente já tem a Inglaterra estabelecida, a gente já tem Portugal já consolidado como uma nação independente, e aí vai ocorrer um processo de fortalecimento do poder real. Aquele rei que se aliou à burguesia para aumentar o seu domínio, para estabelecer a dominação naquele território, ele vai se fortalecer cada vez mais, até o ponto em que ele vai ter poder absoluto. Ele vai ter poder praticamente total, assim, ele pode fazer o que ele quiser. Não vai haver leis acima do governante. Não vai haver leis acima do rei. Por exemplo, se a gente for falar hoje sobre as estruturas políticas atuais, apesar de a gente ter um presidente, apesar de a gente ter, de alguns países terem primeiro-ministro, ou até mesmo alguns países ainda manterem a figura de um rei, isso não significa que nenhum desses governantes ele está, vamos dizer assim, acima da lei. Né? Por exemplo, Carlinhos, se tu faz uma crítica a um governante, um prefeito, um governador, ou até mesmo um presidente da república. A polícia vai poder bater na tua casa e te prender? Isso pode ocorrer? pode. Pode ocorrer? Na minha
o que eu penso, acho que sim, porque tu tá insultando uma pessoa que é uma autoridade. Não, mas aí eu não falei que tu. Não pode não. Não falei que tu Ou não? insultou, né, Luísa? Dependendo, né, do que eu fazer. Se eu Não, for ele só, fez uma tipo, crítica. falar ou xingar. Fez uma crítica Ah, uma só. crítica? Não, não, não. Não, uma crítica não. Mas se eu falasse outras coisas, sim, aí eu tava lascado. É, por que, Nalanda, que ele não pode ser preso se ele fizer uma crítica, por exemplo, numa rede social ao prefeito? Nalanda respondeu porque liberdade de expressão é um direito democrático. Mas o prefeito ele não tem poder para passar por cima desse direito, nem o presidente, nem o governador. Hein, Heloísa? Responde aí no microfone. Vamos lá. Hein, galera? Ok, ninguém respondeu, beleza. Fiquei no vácuo. E Carlinhos? Todo mundo morto. Ah, a Heloísa tá com problema no microfone. A Nalanda acredita que ele estaria infringindo a lei. Sim. É claro que existem outras situações, Carlinhos, né? De você xingar ou fazer qualquer coisa contra que atinja aquela pessoa. Mas uma crítica, simplesmente, por você não concordar com algo, ela está dentro do teu direito de se expressar, como a Nalanda falou agora há pouco. E essa lei, ela está acima de qualquer governante. Ela está acima do presidente, do governador, do prefeito, de qualquer vereador. E essa lei, ela não pode ser desrespeitada, não importa o cargo, né? Porque nós vivemos num sistema democrático que garante que a lei ela é igual para todos. Ela funciona para todos. Não importa se a pessoa ela tem um cargo administrativo e eu não. A lei ela não é diferente. A lei vale para todas as pessoas de forma igual. Eu até acredito que eu já comentei na sala com vocês que é por isso que a justiça ela tem a forma de uma mulher segurando uma espada em uma mão, uma balança na outra e ela é uma mulher vendada, né? Por que ela tem esse, vamos, tipo um avatar, né? Numa representação? Uma mulher porque justiça está no feminino, ela carrega a balança porque ela vai medir aquele ato, né? Vai, vamos dizer assim, vai julgar se a pessoa cometeu um crime ou não, e ela leva uma espada para punir aquela pessoa que cometeu o crime, e ela é vendada porque ela não faz distinção. Ela não distingue que essa pessoa é negra, essa aqui é branca, essa aqui é índia, então eu vou tratar diferente. Não. Ou essa pessoa é rica, ela é pobre, o tratamento é diferente. Não. É claro que abre toda uma discussão em um outro momento, né, se realmente de fato a lei ela acaba sendo para todos ou se há distinção. Mas assim, na teoria, pelo menos, a lei ela é igual para todos e todos devem obedecer, inclusive o presidente, o governador e o prefeito. Então isso é o que nós vivemos hoje, um sistema democrático onde há uma constituição e leis que devem ser seguidas e que não podem ser atropeladas. Agora, voltando para o nosso assunto, o absolutismo ele é justamente o contrário. Você tem um rei que está acima de tudo. Você tem um rei que tem um poder praticamente absoluto. Então, se o Carlinhos vivesse na França do século XVI, por exemplo, e o Carlinhos escrevesse o manifesto criticando o rei, né, dizendo que o rei não governava para o povo passava fome, o que ia acontecer com o Carlinhos naquele momento? Hein, galera? A Nalanda falou que ele ia morrer ou ser perseguido. Provavelmente ele seria preso e, dependendo da gravidade dos seus atos, ele realmente poderia ser até morto. Porque não havia uma lei acima do rei. O rei era a lei. A palavra dele era a lei e deveria ser obedecida. Lá nos moldes vamos dizer assim, do faraó, né, que
praticamente praticamente não, ele era considerado um verdadeiro Deus, então o que ele falava deveria ser obedecido. Então o absolutismo ele é um novo momento desse poder assim absoluto, né, um poder exacerbado do rei. E aí vamos ter até uma comparação com essa questão divina também. Porque aí na página 7 a gente vai falar sobre os teóricos do absolutismo. Eu até coloquei uma imagem de cada um deles na nossa videoaula, mas a gente vai retomar um pouquinho as ideias de cada um. Os teóricos do absolutismo foram aqueles caras que escreveram sobre o poder do rei, né, que estudaram e que elaboraram obras falando sobre o porquê que o rei tinha tanto poder. Hoje em dia, novamente fazendo um paralelo à nossa sociedade, por que vocês acham que o presidente, vamos usar o presidente que é o líder máximo da nação, né? Por que o presidente tem poder? Vocês poderiam me falar? Quem deu o poder para ele falar algo e aquilo servir como um decreto, não, mas como, sei lá, Um como uma documento. ordem, né? Quem dá esse poder? Podem falar. Anderson Wesley, pode falar aí também, fica à vontade. Gustavo, Luísa. Vamos lá, quero ouvir. Quem deu o poder para ele? Vamos lá, pessoal. Isso é uma Vou conversa. chutar o povo, pode ser o povo, né? E na hora do voto. Isso. A Luísa também respondeu, os eleitores. Né? Foi o Carlinhos que falou agora? Foi, Foi, o que foi. falou foi eu, só que tô Sim. O povo, os no eleitores. áudio. Realmente, sim. Né? Quem deu Ah, poder para a que Luísa o. falou. Foi. Quem deu poder para o presidente foi o povo. Então as pessoas elas concedem um pouco do seu poder para que o presidente possa governar, para que o que ele fale tenha poder. Todos nós aceitamos um contrato, que é um contrato que é feito quando a gente vota naquele governante. A maioria escolhe e aí fala: olha, Bolsonaro, Lula, Dilma, o Temer não, porque o Temer chegou de outra forma ao poder. Mas assim, a gente fala para o presidente: nós estamos dando um pouquinho do nosso poder para você nos ajudar a tomar as melhores decisões para o nosso futuro, para a nossa vida. Então, hoje nós temos um sistema de contrato, né, que o Rousseau vai chamar de contrato social. Mas antigamente não era assim. E cada teórico desenvolvia uma explicação. Vamos começar falando do Nicolau Maquiavel. O Maquiavel ele vai escrever, né, o livro O Príncipe, que é praticamente um manual de política. Ele é considerado, Heloísa, o contrato social é essa ideia que, bem simples assim, falando no seu sentido mais, né, mais simples possível, é um contrato que é um contrato que pode ser feito em qualquer sociedade. Imagina que na sala de vocês precisem ter um líder de classe, né, para, por exemplo, representar a sala em uma reclamação ou em uma sugestão com a diretoria, vamos dizer assim. Vocês não podem se amontoar todo mundo lá na porta lá da tia Gleice e falar: olha, tia Gleice, o ar-condicionado está com problema. Olha, tia Gleice, aconteceu isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar um contrato, que é um contrato invisível, não é necessariamente é, um contrato escrito, aonde vocês vão escolher um representante e depositar nele o poder. E aí vocês vão falar: nós escolhemos o Wesley. Wesley, você vai nos representar. Todos nós aqui, os 21, 22 alunos, estamos cedendo a você o nosso poder de representação. Você vai para lá
representando a turma. O que você falar é a turma que está falando. Então vocês acabaram de fechar um contrato social. Chegaram a um acordo e escolheram uma pessoa para falar pela turma toda, que é basicamente o sistema político que nós temos. É o sistema representativo. Você escolhe um prefeito. Lógico que não é preciso fechar todo mundo em um, mas a maioria democrática vai ganhar. Então, quem receber mais votos vai chegar lá em cima e vai representar o povo, vai falar por todos vocês. Compreendido? Espero que sim. Sim, senhor. Já no absolutismo, né, vão existir outras respostas, ou melhor, outras tentativas de explicações para dizer por que o rei tem poder. O Maquiavel, ele não vai entrar muito nesse mérito de por que ele está lá, e sim como ele deve fazer para chegar lá. Então Maquiavel vai falar que para chegar ao poder, o governante deve usar todos os meios que tiver à mão. Ele não é muito ético, ele não tem muito questão de moral, de dizer, não, vamos jogar limpo, vamos agir sempre da forma mais transparente possível. Não. Maquiavel vai falar, é preciso roubar? Roube. É preciso enganar? Engane. O importante é você chegar lá, você alcançar os seus objetivos. É daí que é criada a frase que sintetiza, né, que resume todo o pensamento de Maquiavel, que é a famosa frase: os fins justificam os meios. Digamos que vai ter uma votação para escolher quem vai ser o líder da classe, né? Porque é um cargo, sei lá, de prestígio, é um cargo importante, e aí vão ter três candidatos. Vai ter a Heloísa, né? Vai ter o Carlinhos e vai ter o Wesley, justamente. E aí cada um vai criar sua plataforma e cada um vai defender o seu plano, Bagulho do. né? Cada um vai defender o seu plano. E aí o Carlinhos vai falar, olha, se me elegerem, né, como líder da classe, eu vou lutar para que a gente tenha 5 minutos a mais de intervalo. Aí a galera, pô, isso aí, Carlinhos, vamos lá. Aí a Heloísa vai chegar e vai falar, olha, se vocês me escolherem como líder, saibam que eu sempre vou fazer de tudo para que a nossa sala sempre tenha o melhor e tudo mais. Aí a galera, pô, bacana também a Heloísa, né? E aí o Wesley vai chegar e vai falar, se vocês me escolherem como líder, eu prometo que a gente vai sair cedo todos os dias. Pô, e a galera, né, meio de vez em quando dá uma preguiça e tal, né, vai falar, pô, Não voltava no antes. vamos voltar no antes, mano, que eu tô pensando de ir embora mais cedo, menos de 10 minutos e tal. E aí a galera vai escolher ele. Quando ele chega lá, ele não vai fazer nada, porque nem tinha como ele fazer, né? Suco no bebedouro da escola. Olha a ideia do Gustavo, né? Beleza, mas tudo bem. E aí o cara faz uma promessa absurda, uma promessa impossível. Chega lá, ele não faz o mínimo para tentar cumprir, até porque não dá. Mas ele também, olha, que se dane, não tô nem aí. O meu objetivo era chegar aqui onde eu tô. Não é cumprir promessa. A promessa foi o meio para eu alcançar meu objetivo. Então, é, ele vai seguir o pensamento de Maquiavel. O pensamento de não é fazer as coisas boas para o povo, e sim alcançar o objetivo dele. Não importa o que seja preciso, até mesmo mentir, que foi o caso lá do Wesley, e aí ele se tornou. Agora vamos falar do outro aqui, o Jean Bodin, tá? Essa aqui é a pronúncia, Jean Bodin. Ele foi um cara que ele acreditava que o rei ou governante ele representava Deus. Então ele estava lá porque Deus colocou ele. Né? Olha como foge da ideia. Desculpa. Olha como foge da ideia de que as pessoas colocaram ele lá. Não. Foi Deus que colocou ele lá. E justamente por isso, ele não pode ser questionado. Porque se você questionar ele, você está questionando Deus. E ninguém queria questionar Deus, com medo das consequências. Então esse vai ser o pensamento do Jean Bodin. Já o Thomas Hobbes, ele vai
no seu livro Leviatã, argumentar que as sociedades primitivas viviam em estado de guerra, né? Viviam se atacando permanente, pois elas eram desprovidas de uma autoridade que pudesse guiá-las. Propunha que toda a sociedade deveria entregar o poder a um só homem, que governaria com autoridade para eliminar a desordem e a segurança. Então, olha como o Thomas Hobbes ele já vai ter uma ideia diferente. Ele vai falar que a gente precisa escolher um governante porque nós não temos condição de nos governar sozinhos. É preciso que tenha uma pessoa lá em cima, né, que possa ter autoridade para colocar a gente em ordem, porque senão um ataca o outro e todo mundo se destrói. O Jacques Bossuet, ele era um bispo e até por isso mesmo ele também tinha uma visão religiosa e também acreditava que o poder do rei era justificado por Deus, que ele estava lá porque Deus tinha colocado ele. Então, tanto o Jacques Bossuet como o Jean Bodin, eles vão ser dois adeptos da chamada teoria do direito divino dos reis. Os reis estavam lá porque Deus tinha colocado eles. Alguma dúvida sobre essa parte, pessoal? Não. Tranquilo, né? Vamos para a página. Para a página Gente no chat aí falando. 8 e 9. Assim como eu fiz na videoaula, até porque eu estou demorando muito tempo, só nessa parte aqui, agora que eu fui ver que o nosso tempo está acabando, eu não vou me deter no caso específico de cada país. Aquela mesma situação que a Nalanda já perguntou, né, Nalanda? Assim, se a gente precisa, né, abordar assim, cada caso. Vocês vão ler, lógico, mas a gente não precisa se demorar nos casos específicos. O absolutismo da Inglaterra, o da França, né? Vamos, Isso assim... não cai no Enem, não, né? Tipo assim, em cada país, né? Essas coisas. Só cai o básico do básico, é? Olha, é bem difícil, cara. É mais fácil cair numa prova de vocês, da escola, do que cair no Enem, num caso específico sobre o absolutismo inglês. É bem difícil mesmo, né? Até porque o Irmão. Enem, pelo menos o Enem do ano passado, ele quase não trouxe história geral, né? Foram pouquíssimos os assuntos de história geral mesmo. Então, a gente vai ter que observar o Enem desse ano também, né? Como a gente está no novo governo, o Enem também ele se diferencia e a gente tem que aprender a ler ele e entender, né, como é que as questões estão se colocando. Mas pelo primeiro ano, é do ano que vem, né? Mas é referente ao ano de 2019, eu acho, Heloísa. Eu acho que eu tô querendo falar mais nesse sentido, né? Referente ao ano de 2019. 2020, já estamos em 2020, desculpa. Então a gente vai passar para o mercantilismo, na página 9, para a gente falar. Aí tem o Luís XIV, que eu já falei na minha aula, na minha videoaula sobre ele. Hoje eu não vou me demorar nele, que ele é o grande símbolo do absolutismo francês. Assim como a Rainha Vitória e a Rainha Elizabeth I foram grandes símbolos do absolutismo inglês. Vamos falar um pouquinho sobre o colonialismo, o mercantilismo, desculpe. Aqui na página 9. Aí os exercícios vão ficar para a próxima aula, tá? Para a gente corrigir na próxima aula. O mercantilismo, Beleza. o mercantilismo ele vai ser um conjunto de práticas econômicas, né, que vai estar aliada ao absolutismo. Podemos dizer que o absolutismo ela é a prática política do poder total do rei. E o mercantilismo é a prática econômica. No mercantilismo, o país que tinha mais riqueza era o país que tinha mais ouro. Então a riqueza ela vai estar muito ligada aos metais preciosos, principalmente ao ouro e à prata, que é a característica aqui que está em azul na página 9, o metalismo. Correspondia ao acúmulo de ouro e prata dentro dos países. Outro ponto importante do mercantilismo era manter uma balança favorável.
Eu expliquei isso na minha aula, eu vou explicar agora para vocês aqui de novo, e é uma coisa muito simples. Né, Carlinhos? Tu tem uma experiência de comércio, né, Carlinhos? Sim, Né? Qualquer comércio, ele precisa comprar produtos e precisa vender os produtos, né? sim, tipo o meu tio. Ele depende de mercadoria para ele ter uma venda. Senão ele não vai ter lucro de nada, ele não vai vender nada. Tipo É, agora, ele tá sem pneu, tá sem peça para bicicleta, tem meio pouca, só o básico do básico mesmo. E aí ele não tá tendo muita venda muito boa, não. Entendeu? Só deu o sim, básico do básico. Aí tá tendo em falta a cesta, selinho, essas coisas, tudo em falta. Aí ele vai vender como? sim. Não vende nada. Com certeza. Mas não, deixa eu mudar aqui o meu exemplo, porque eu estou pensando em outra coisa. Vamos pensar em um país mesmo, porque um país ele produz e ele compra, né? Ele produz, vamos dizer assim, ele produz feijão e milho e ele compra muitos outros produtos também que ele necessita. Então, você tem a balança, que é a balança da importação e a balança da exportação. Importação é quando você compra. E exportação é quando você vende. O país, para ele estar numa balança favorável, positiva, ele tem que estar comprando mais ou vendendo mais, digamos assim. Tem que estar vendendo mais. Vendendo. Aliás, E aí, vai manter a resposta ou vai mudar? Hein, eu vou Wesley? manter, tá vendendo. Tem que estar vendendo, né, Luiz? Vendendo. É, isso aí. Por quê? Quanto mais você vende, mais lucro entra. Quanto mais você compra, mais você gasta. Tu não pode gastar muito, comprar muito e vender pouco, senão tu vai ficar num déficit. É o que a gente chama de déficit. Vai ficar negativo. Agora, se você vende muito e compra pouco, tu tem um superávit, fica positivo, então a balança ela fica favorável. Mais vendas, menos compras. Se você está comprando muito e está vendendo pouco, você está gastando mais. Então a balança fica desfavorável. Vamos lá, concluindo aí nossos últimos minutinhos aqui. O protecionismo alfandegário são medidas de proteção à economia. O país, no caso o rei, ele tinha o poder de criar impostos sobre produtos estrangeiros para dificultar a venda dos produtos estrangeiros. Vamos entender. Imagina que Bragança produz açaí, mas Augusto Corrêa também produz e está vendendo aqui em Bragança, né? Para o governo, é mais interessante que o povo de Bragança compre o açaí de quem? O açaí fabricado aqui em Bragança ou o açaí fabricado em Augusto Corrêa? O açaí fabricado em Bragança. Aqui em Bragança, porque o dinheiro fica aqui e o dinheiro circula, correto? Não é isso? Sim, tem mais lucro, melhor. Então, o que a prefeitura vai fazer para facilitar a venda do açaí daqui e dificultar a venda do açaí de Augusto Corrêa? Ele vai aumentar os impostos sobre o açaí de... Hein, galera? De Augusto Correia sendo mais caro. Isso é mais caro aí. Porque ele vai chegar mais caro aqui, porque o cara teve que pagar impostos. E aí, quando tu for lá na feira, o Carlinho, no caso, só sair da casa dele, que já tá lá dentro da feira, né? Quando o Carlinho sair, ele vai comprar qual açaí? O mais barato ou o mais caro? mais barato. Com Quem gastava certeza. dinheiro com coisa cara, Então ele se vai... tiver, se for mais gostoso, Não, estamos falando de qualidade igual, né? Numa teoria, né? Ele vai comprar o mais barato, da mesma qualidade. Então é o de Bragança. Então, essa medida que a prefeitura tomou é uma medida protecionista, porque ela vem proteger a economia da cidade, dificulta a entrada do outro e facilita a venda do nosso, para que o lucro fique aqui. O monopólio era quando o Estado tinha direito exclusivo sobre a venda de produtos, não havia concorrência, e o colonialismo era o domínio e exploração de outras regiões. A gente fala mais sobre isso no final, ou melhor, na nossa próxima aula, esse finalzinho aqui, e responde os exercícios na próxima aula também. Beleza, pessoal? Tá tudo certo até agora? Tudo em Beleza. paz? Então a gente se vê na semana que vem, tá bom?
Pô, tio, já, tio, o povo tá bacana, Já, parada. passa rapidinho, rapaz. É Rapidinho. doido, assim, eu pisca já foi, tio. 40 minutos, já se foi. Galera, grande abraço aí, Não, mas fica foi com bacana a Deus. aula, tio. Valeu. Não, sabe por que é bacana assim? Porque, tipo, não fica chato, entendeu? Porque a sua aula fica mais interessante. Pois é, bem Acho que dinâmico, era hein? pra gente estudar assim no colégio, assim, eu ficava numa sala, a galera ficava com o computador na outra. Não, mas É. era sério, ficava melhor. Olha, Porque assim a gente presta mais atenção. eu Na minha sei, opinião, a né? gente fica bem focado, né? É. Beleza, então. Gosto que bota o fone, tu não liga nem pra ninguém, tu não ouve ninguém, tá sozinho aqui, concentrado no que você tá falando. Fica melhor. São as vantagens, né? Que existem. Beleza, Carlinhos. Valeu, então. Beleza, Grande tio, falou. abraço. Tchau.